Sejam bem-vindos, eu queria dar um recado de 15 segundos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o universo dos podcasts, ou então tem interesse em ter acesso exclusivo aos equipamentos do nosso estúdio e saber qual microfone, mesa de som, fone que a gente usa aqui, entre em www.sistemasolare.com.br. Espero vocês lá para a gente conversar melhor, ok? Enquanto isso, vamos ao nosso programa. Voltando também, primeiro do ano, vamos começar 2020 então que aqui, honra. Estamos de volta, Sistema Solare, com Eco Moliterno. Eco, obrigado pela presença. Sempre um prazer. Tentamos, né? A gente estava falando um pouco isso do tempo certo das coisas também, né? Das realizações, mas acima de tudo você sempre se lembrou de momentos pontuais onde a gente se conectou pessoalmente ou não, né? Acho que pessoalmente, se eu não me engano, a gente ainda não tinha se conhecido, eu acho. Primeira vez. Exatamente. Mas a gente teve ali uma conexão daquele Draw My Life. Foi muito legal. Que a gente fez uma vez. Pela guilhotina ainda, Pela né? guilhotina, exatamente. E aí, inclusive, eu vou soltar um trechinho aí pra vocês. Oi, a gente veio aqui contar a história de um fenômeno recente, que atingiu a sua glória mesmo ainda adolescente. Uma vez a internet com conexão de escada, o backup no disquete onde não cabia nada, com layout recortado no HTML, JPEG otimizado destruía qualquer pele. Seus GIFs animados animavam os portais e as salas de bate-papo animavam os casais. Era a era do internauta que surfava pelo browser, o que não fazia falta era anúncio com o mouse. Nasce então ICP e as animações em flash, você virar DC, todo o site agora mexe. Quando o Google virou verbo, foi que a verba melhorou. Ser online era moderno, o webmaster tava show. As empresas.com eram a bola da vez e viviam no bem bom, com mesada todo mês. Mas aí, estourou a bolha e acabou .com com a festa. Hora de enxugar a folha e vender o que ainda resta. Vem então integração, TV Print Digital, juntos na apresentação, com online no final. Mas online ainda era uma mera adaptação e criado só na véspera, em baixa resolução. Vem então os hot sites com seus loads infinitos. Clique aqui e saiba mais! Não, que mais se vê escrito. Aí chega a BMW e inventa o vídeo online para o www não ser mais below the line. E a mídia digital começava a ser de massa. Tchau pras verbas de calhau, tchau pras criações de graça. A virada é o viral, com as redes sociais. Web é o santo grau, e não só usa mais. Facebook e YouTube com Twitter logo atrás formam o mais novo clube das vedetes digitais. Mano, pô. Isso já tá um novo glossário. Like, view, fanpage, share. E esse novo inventário é o que todo mundo quer. Aí vem quem? O Steve. Saudoso Steve, inventa o aplicativo. Celular que era naive fica bem mais atrativo. E viramos todos nerds e escravos do ecrã. Tá na fila? Angry Birds. No banheiro? Instagram. Celular vira TV. Telefone vira Skype. Da elite a classe C. Digital é novo hard. Tudo junto e misturado, tá ligado? Como first, second screen. E a vida em separado finalmente chega ao fim. E o online? E online, quem diria? Que já foi patinho feio, conseguiu dia após dia integrar todos os meios. Mas o mais surpreendente é parar pra se pensar que a internet adolescente é mais nova que o Neymar. É mais nova que o Neymar. É o quê? É o quê? É mais nova que o Neymar. Pode crer. E ali a gente contava um pouco, tanto da história da internet, mas também um pouco da sua história, né, Eco? Eu acho que, assim, te apresentando um pouco aqui, assim, pro público, obviamente, muita gente te conhece, muita gente que assiste a gente também busca novas ideias, novos pensamentos. Esse é o nosso quase que slogan do programa. Eu acho que o podcast é uma boa via de encontro de novos pensamentos. E uma plataforma que dá a possibilidade de a gente falar, né? Entrar mais a fundo nos assuntos e tudo mais. Mas, Eco, você começou como cartunista, sua formação de base, talvez sua grande paixão aí. Depois, com o tempo, você se tornou um dos maiores publicitários do Brasil, trabalhando muito com digital, trabalhando também em grandes agências, né, com o nome aí que ecoa África, um nome Young que Rúbrica, repercute. exatamente. Mas, acima de tudo, assim, claro que a gente vai falar da sua trajetória e do seu passado, mas eu te vejo muito como um cara que pensa e fala de futuro, né? Um futurista, não um futurólogo, um futurista.
como que é essa jornada e como que a gente pode, acho que até um tema legal para o nosso assunto hoje aqui, para o nosso papo, é o futuro do consumo, que é um tema que você aborda até em palestras também, né? Então, se apresenta um pouquinho, Eco, e vamos falar aí de um pouquinho de passado e um pouquinho de futuro também. Bom, eu sou o Eco Moliterno e minha vida começou aqui, ó, numa folha em branco. Desde criança, isso aqui pra mim, isso aqui é mágico, né? Tem tudo aqui. Muita gente interpreta que aqui não tem nada, mas aqui pra mim tem tudo. Você pode tirar qualquer coisa daqui. E sempre me encantou essa coisa de você representar visualmente a sua versão do universo, né? E desde pequeno, engraçado isso. Toda criança desenha. Eu falo que o ilustrador, o desenhista, nada mais é do que uma criança que não parou de desenhar. Todo mundo nasce desenhista. Aliás, eu li um artigo outro dia muito lindo, né? Todo mundo nasce desenhista, cantor, dançarino. A gente só vai abandonando isso. Vão tirando, depois, né? A Verdade. gente desenha antes de escrever, dança antes de andar, canta antes de falar, só que depois a gente racionaliza e deixa, por algum motivo, isso de lado. Eu não deixei o desenho. O desenho sempre foi a minha paixão, sempre será a minha paixão. Eu brinco que eu nasci desenhista, vou morrer desenhista. No meio eu vou fazer outras coisas. A vida é o que aconteceu no meio aí, Exato. Né? E desde pequeno desenhando, morando, a gente estava falando inclusive aqui no bairro, aqui em Higienópolis, nasci aqui em São Paulo. E sempre me interessou muito isso e sempre me interessou, engraçado, desenhar pessoas. Eu sempre fui apaixonado pela figura humana. Em toda a sua amplitude, eu posso até dizer, mas visualmente eu desenhava as pessoas da minha família. Eu nunca fui de desenhar carros, de desenhar paisagem, eu desenhava pessoas. Isso me levou naturalmente para o lado da caricatura. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma caricatura, engraçado, a primeira pessoa que fez uma caricatura para mim foi o meu saudoso e falecido primo André Matos, vocalista de heavy metal, que faleceu infelizmente ano passado, uma tragédia familiar, mas ele uma vez me mostrou, ele me desenhou na lousa. Eu falei, caramba, olha aqui, ó. Ele fez já uma coisa de caricatura e eu comecei a investigar mais isso. Ele foi um grande incentivador, ele gravava muita coisa na Europa, me trazia livros de caricatura, os meus grandes ídolos, né, o Sebastian Kruger, que é hoje um dos maiores, já não é nem mais caricaturista, já virou um artista plástico, ele me trazia os livros, então eu fui me apaixonando, até porque na minha família não tinha nenhum desenhista, tem muitos artistas, meu primo, minha irmã virou fotógrafa, meu outro primo também é baixista, mas desenhistas, artes visuais. Eu tinha um tio, irmão do meu avô, um tio-avô que foi pintor, mas era o máximo que tinha isso. Então, minha referência sempre foram livros. Meu pai trabalhava na Editora Abril, começou a me dar muito fascículo, coisa, e eu fui me apaixonando por essa arte visual. E no Brasil, você chegava... Do Brasil, você consumia alguma coisa? Assim, ou seja, Angeli, essa turma, assim, todo passava mundo, por Angeli, você? Laerte, Glauco, Demais. de caricatura Loredano, que ainda é um dos grandes papas, Lan, que também tem um toque latino, e o Paulo Caruso, Chico Caruso, os caras... Era uma profissão, é engraçado, uma profissão que estava muito em alta quando eu era pequeno. A profissão, tem um amigo meu, que cartunista, o Gustavo Duarte, fala, uma profissão que acabou. Porque hoje é uma coisa rara de você ver, né? Tinha coisa da crítica social também, né? Exato, você tinha uma opinião, você tinha um... Hoje isso, infelizmente, está ficando para trás. Mas eu vivi o auge disso na minha infância, enfim. Tinha a Avenida Brasil, que o Paulo Caruso ilustrava uma página inteira. Na última Isto É, eu ficava vendo aquilo, os detalhes. Isso foi me moldando, me influenciando. No colégio, aqui no Rio Branco, do lado, eu era o desenhista do colégio, fazia caricatura dos professores, aquela trajetória, e eu estava arrumando para ser isso, eu vou ser um desenhista. Minha mãe, engenheira, ela falou, bom, na cabeça do engenheiro, a coisa mais artística que tem é você ser arquiteto. Então, muito assim, bom. Ah, desenhou bem, então é um arquiteto. Arquiteto. Então, na hora de prestar vestibular, eu prestei arquitetura, só que eu fiquei em terceiro lugar na lista de espera da FAO, na USP. Eu fui mal, obviamente, na prova teórica, mas na prova prática eu consegui tirar a diferença, quase entrei. Mas aí fui fazer um intercâmbio na Dinamarca. Fui morar na Dinamarca. Com quantos anos aí? 17 anos. 17 anos na Dinamarca. Que nessa época, eu fico imaginando hoje o que é um intercâmbio com WhatsApp. Você não sai, né? Você continua falando a hora que você quiser com seus amigos. E em 1995, quando eu fui, você ficava isolado num país que no inverno anoitece às 3 da tarde. Então, lá eu usei para exatamente... Foi engraçado, aos 17 anos eu tirei um ano sabático. É maluco imaginar isso. Mas era uma outra relação, desculpa te interromper, mas era uma outra relação com o tempo, né? Outra. Um jovem de 17 anos tinha passava-se um ano fora mais tranquilo, talvez. E foi crucial para eu parar para pensar o que eu ia fazer da vida. Porque a distância dos pais... Quando você está ali imbuído na família...
seguindo as influências, você não tem muito uma opinião própria. A hora que você vai para Escandinávia, para o outro lado do mundo, fica sozinho, meus contatos eram por carta. Olha. Quando tinha uma emergência, eu ligava, o impulso era caríssimo. Então, eu ligava, alguém atendia, você falava, liga o fax! E você desligava para pagar aquele impulso mínimo. E aí você escrevia um fax, precisava de algo urgente, alguém respondia o fax, também era meio caro. Então, era esse a comunicação, e a gente tá falando de quê? Nem 30 anos atrás. Que loucura o fax, né? Que loucura o fax. Que era uma coisa mágica. É um né? xerox. É um xerox, uma coisa doida. E aí eu me isolei e eu comecei primeiro a desenvolver mais o meu estilo. Ali que eu encontrei o meu estilo mais focado em traço. Eu brinco que eu faço retraços hoje, né? Eu faço a linha à mão, o traço, resumo a pessoa, sintetizo o rosto dela e o corpo, enfim, com traços e depois aplico texturas, né? São retratos, por isso, são retratos com traços. E também comecei a pensar, cara, não é arquitetura. Eu tenho que trabalhar com uma coisa que envolva mais criatividade no cerne, no core daquilo que eu quero fazer. E aí me veio a ideia de fazer publicidade. Eu já voltei focado em prestar publicidade, entrei na ECA, na USP, e a partir daí direcionei minha carreira. Mas e a Dinamarca já estava à frente do seu tempo ali? Assim, já estava. E lá aconteceu uma coisa muito louca. Como eu falei, eu fui para lá em 95. 95 é um ano histórico, é um marco na internet quando ela virou aberta. Verdade. Ela era um sistema meio restrito, universidades, sistemas fechados, BBS, enfim. De repente ela virou uma coisa aberta, comercial, www, né? O HTTP abriu isso para todo mundo. E eu aprendi isso na escola, porque eles falaram, internet vai ser uma coisa que, enfim, está começando agora, então vamos ter aula disso. Então eu aprendi internet no colégio, no colegial, terceiro colegial. Fjartilo Gymnasium, onde eu estudei lá na Dinamarca. E eu voltei com isso. Eu nunca fui um cara tecnólogo, um cara geek, um cara de hacker, de abrir computador. Minha mãe era mais do que eu até. Mas lá eu descobri o que é um meio interativo. Que aí, voltando, eu sempre gostei de coisas onde as pessoas podem interagir. Meu pai, ele sempre foi um colecionador de jogos de tabuleiro. E desde pequeno, ele me ensinou não só a jogar jogos, mas a criar jogos. Uau, que é uma sistemática complicada. Que é uma sistemática de você criar algo onde as pessoas vão interagir. Então, você colocar um tabuleiro, criar regras para as pessoas jogarem, onde você tem que mesclar estratégia e sorte. E eu comecei a criar jogos. E aí, quando eu entrei na ECA, na USP, um grande amigo meu até hoje, o Juliano, ele trabalhava na Grow de jogos. E ele falou assim, a Grow fez uma parceria com a Abril e precisa de pessoas que criem jogos de tabuleiro. E eu já jogava com meus amigos os meus jogos. Jogo de futebol, jogos... vamos jogar um jogo meu que eu criei. Jogos de pirata. Demais. E ele me apresentou na Grow, eu fui lá e eu virei criador de jogos da Grow. Então eu passei a ganhar royalties das vendas dos jogos da Grow. E quando eles fecharam essa parceria com a Abril, eles tinham direito a espaços nas revistas da Abril. Só que, assim, eles não tinham uma agência. A Grow não precisava de uma agência. Porque pra não fazer o anúncio do jogo. E eu estava na faculdade de publicidade e eu falei assim, você não quer criar os anúncios para os jogos que você está criando? E aí foi os primeiros anúncios que eu publiquei na Placar, nas revistas da Abril. Principalmente esse Placar, que foi o primeiro jogo que eu lancei de futebol. Você tem algum deles, assim, com você? Tem, eu estava vendo outro dia, legal, né? Então, foram os anúncios que a gente fez versões dos técnicos, só que crianças. Então, era um mini Luxemburgo com um mini Filipão, assim. Uma criança de bigode, uma coisa meio... Todos aí até hoje, né? Isso que eu... Exato. 2 nomes, você falou que ainda loucura. estão aí, né? Que loucura. Isso é final da década de 90, pois a gente está falando. Tá aqui. Olha... E aí, em paralelo a isso, também teve um fato que é triste, que teve a morte daquele estudante de medicina num trote na Escola Paulista. E aí a USP resolveu fazer a primeira campanha contra o trote e convidou os alunos da Faculdade de Propaganda a abrir uma concorrência para criarem essa campanha. E eu ganhei essa concorrência. Então, o posicionamento que eu criei, que é trote, deu outro fim a esse começo. A minha irmã, ela era assistente de fotografia ainda, então a gente foi no estúdio onde ela trabalhava, pediu autorização, eu levei o Thompson, um outro cara que estudava comigo também, e ele topou raspar a cabeça, então a gente fez umas imagens. Era a época onde as propagandas da Benetton, lembra do Oliveira Toscani, estavam super em alta, de imagens chocantes. Contrastes, né? Então a gente estava muito influenciado por essa estética. Das imagens mais chocantes. Lembrei tinha, totalmente. Bem de coisas de raça, de etnia e de chocar visualmente. Né? Então a gente raspou, e uma cabeça raspada vista de perto, ela tem um impacto. Né? Então a gente fez isso com alguns títulos.
Enfim, quem é inteligente não passa raspando. Eles já provaram na FUVEST que tem cabeças brilhantes, brincando com essa coisa de raspar cabelo e a universidade em si. E isso acabou virando uma campanha, foi matéria da Folha de São Paulo, eu saí em todos os meios, um aluno com 21 anos, já na época jovem. E isso despertou a atenção de agências, eu comecei a receber convites para trabalhar nas agências. Nessa época eu estava trabalhando no estúdio de ilustração, eu não estava numa agência ainda, eu estudava na ECA e depois eu trabalhava no estúdio, a gente fazia ilustração para livro didático, para Abril também, junto com grandes amigos, Caco, Bruno, Freitas e vários outros. E aí não Chico. Necessariamente fazendo a caricatura, mas trabalhando com outros tipos com outras coisas, para sobrevivendo. Trabalho, né? Então, livro de física que você tinha que ilustrar, livro de esse tipo de coisa. Mas aí eu ganhei uma oportunidade, só que em paralelo também começou a bombar a internet. E eu já tinha isso desde lá da Dinamarca, eu gostei desse negócio. E aí, um grande amigo meu, Najib, foi trabalhar num portal que chamava Super 11, naquela época da bolha, tinha vários portais. E ele me chamou e falou assim, você não quer vir para cá para fazer a versão digital dos jogos que você faz? E também fazer as ilustrações e também criar as campanhas? Então, era uma multiprofissional ali, né? E eu topei, foi meu primeiro emprego com carteira assinada, redator e ilustrador, acho que só eu tenho isso numa carteira assinada no mundo. Redator e ilustrador, E lá eu comecei a fazer os primeiros banners, que era o que tinha de publicidade na época no portal. O portal não foi para frente, durou pouco tempo, só que eu tinha esse meu primeiro portfólio de publicidade online. E aí eu mandei para o PJ Pereira, que tinha acabado de fundar a agência Clique, a primeira agência digital do Brasil. Ele falou assim, vem para cá já, porque assim, na época não tinha quem fazia internet. Claro. Quando eu entrei na Clique, eram muitos estrangeiros. Tinha o Edwin, que era holandês, o Oscar, que era argentino, tinha cubano, era assim um monte de gente, que era o começo da internet, importada literalmente de outros países, para começar. O cara recebe um e-mail com banners prontos e já fala, não, você está contratado agora, acabei de ganhar a conta do Itaú, precisa de gente para fazer. Isso foi um atalho na minha carreira, porque eu nunca fui estagiário, assistente de arte. Eu já entrei como diretor de arte para fazer uma coisa que até então era menor. Era o começo da internet. Eu lembro que você ia numa reunião com os clientes apresentar uma ideia de internet, você tinha que explicar o que era a internet para depois você contar. E os clientes falavam, eu tô vendo meu filho no computador, é isso? Era uma coisa de filho, né? Engraçado isso, de moleque. E no final da reunião eles perguntavam, mas esse negócio de internet vai vingar mesmo? Isso aí vai dar certo? Tipo, eu não tô perdendo meu tempo aqui. E você chegava a ter dúvidas ou você já tinha ali você já via ali? A gente via a coisa vindo, nascendo. E assim, juntava tudo que a gente queria. Era um meio... Eu brinco que não era o meio, era o início, meio e fim. Ali você podia ter coisa estática, podia ter vídeo, tinha interação, tinha a participação das pessoas, deixa de ser só um monólogo, passa a ser um diálogo. Então tinha todos os ingredientes ali para dar certo. E eu investi a minha carreira nisso, no momento em que ninguém apostava nisso. E a agência Clique foi crescendo. E aí o resto é história. Eu comecei a ganhar espaço no meio digital e a também montar times de criação para atender essa demanda digital dentro de empresas como a American Online, onde eu montei o time de criação quando a American Online também virou um sistema aberto e tinha que reembalar tudo, desde o layout do portal até as propagandas. E até empresas como agências como a Wonderman, que era uma agência de marketing direto que não tinha digital. Eu fui lá e montei o time digital de criação. Claro, ainda tinha a implementação dos times de digital, né? Claro. Então a minha carreira toda eu passei a fazer isso depois da Wonderman. Passei um tempo na Young & Rubicon como diretor de criação online e depois montei a parte digital da África, a África Digital, onde eu fiquei os últimos 7 anos antes de ir para Accenture. E em paralelo eu continuei desenhando. Então, de uma certa forma, acabou virando um hobby remunerado. Nunca abandonou, continuou. Nunca abandonei. Sempre legal. Porque é a minha paixão. Hobby ali, né? E de uma certa forma eu não tive que, vamos usar um termo forte, não tive que prostituir o meu desenho para sobreviver. Perfeito. Que para mim é uma coisa tão nobre, voltando aqui à página em branco, né? Isso aqui é coisa tão... É tão lindo, é tão rico isso, que eu não queria ter que ficar fazendo qualquer coisa para ganhar muito pouco. Então, eu encontrei um outro espaço para desenvolver um outro lado criativo que me sustenta, como primeiro foram os jogos, que me deu esse clique, e depois passou a ser a publicidade, para manter isso intacto, manter isso a coisa mais nobre que eu tenho. Mas continuei fazendo coisas para Abril, para VIP, para Placar, até que a Veja me chamou em 2016, estava na África, no meu último ano na África, e o Rafael, que até então era... Na época, lá atrás, quando eu fazia coisas para VIP, ele era o diretor de arte, ele tinha assumido a parte
de design da Veja, me ligou e falou assim, você ainda desenha? Eu falei assim, eu tinha acabado de voltar, tinha me mudado para casa nova, para fora de São Paulo, que a gente estava falando antes. Eu tinha restaurado uma prancheta da minha mãe. Minha mãe morreu em 2007 e me deixou uma prancheta. Eu restaurei isso e fiz. Então eu tinha um espaço agora, tinha um lugar onde eu podia desenhar e voltar. Porque para mim sempre foi a barreira, putz, eu tenho que pegar papel, tenho que pegar lápis. Não, já estava tudo ali, é sentar e desenhar. E eu acabei voltando a exercer isso quando ele me liga, essas sincronicidades da vida, né? Total. E tem todo um simbolismo essa prancheta, total, obviamente. Ali é minha mãe me dando aqui, minha mãe me fazendo voltar a desenhar, que ela sempre amou isso. Maravilhoso. E aí eu voltei a ter um espaço fixo na Veja. E foi um convite inusitado pra você, assim? Eu não esperava, porque, enfim, eu não estava publicando coisas, mas ele lembrou de mim. E mais rico ainda, que era dividindo espaço com o Loredano, que sempre foi o meu ídolo, né? Minha grande referência para qualquer caricaturista, e o Batistão, que é outra referência também, outro gênio da caricatura. Então, além de estar publicando na maior revista, né, maior tiragem do país, dividindo espaço com esses dois caras, eu voltei a desenhar. E para coroar isso, no final de 2016, eu acho que eu tive o que é hoje talvez o maior espaço editorial em termos de veiculação que um ilustrador já teve, que eu fiz 4 capas da Veja, sequenciais que você juntava elas formavam uma versão do Guernica, o quadro do Picasso, só que eu fiz com os personagens de 2016, que 2016 foi um caos, foi um Guernica no Brasil. Então eu substituí o touro pelo Trump, né? Enfim, e eu tinha que fazer uma composição de personagens do mundo, do Brasil, aquela mãe chorando com o bebê do colo, eu fiz a Dilma chorando com a faixa presidencial no colo, o ano do impeachment. Então, foi, para mim, assim, coroou essa minha volta à ilustração e fechou esse ciclo, né? E aí essa ilustração, vou puxar muito as últimas, essa série futebolística. Sim. Mas ali tem uma construção, as da Veja também, que é essa construção que você disse do traço junto com texturas. Aquilo é uma loucura, né, cara? Porque eu fico pego ali, porque eu fico olhando... Não, pera, aqui o peito do Rivelino, não, pera, deve ter pego... Porque você vai vendo que... como é que você faz ali? É um quebra-cabeça, assim. Primeiro você desenha as linhas e depois você vai... Isso, tudo começa no papel. Até por trabalhar muito em digital, essas coisas, eu não consegui fazer essa transposição de fazer o traço no Illustrator, por exemplo. Já começar no digital, né? Para mim tem que começar no papel e eu até finalizo a mão no papel... Por talvez um desejo, pode ser uma coisa meio naiva, enfim, mas de ter o original. Eu gosto de ter o original. Um dia, porque nessa era digital você não tem mais o original. Claro. Você deixa de ter, você dá para você imprimir, fazer, mas não é exatamente original. Então existem esses originais no papel. E eu adoro, eu coleciono originais. Eu tenho uma carta que o Hirschfeld escreveu para mim quando eu fui levar meu portfólio para ele, que é o grande ídolo do mundo, o maior caricaturista da história. Eu tenho desenhos do Loredano em casa, onde você vê ali, o cara errou aqui, o cara apagou. É o mesmo efeito da carta escrita à mão, né? Que a gente perdeu isso. Quando você recebeu uma carta escrita à mão, você viu onde o cara escreveu, onde ele parou, aquele errou, ele riscou, você tentava entender por que ele riscou. E se fosse de um gênio, mais ainda, né? Às vezes eu fui na exposição do Kubrick, por exemplo, a coisa que mais me marcou foram as anotações de filme dele, a mão. Com a mão dele, né? Verdade, tem um valor, né? Isso. Então eu não quis perder esse valor. Então eu faço tudo à mão, eu tenho o original de todos os meus trabalhos. Mas na hora de passar, de colocar isso a cor, eu comecei a trabalhar texturas, porque isso sempre, eu acho que é uma combinação muito rica, a simplicidade do traço, onde você consegue ali sintetizar a pessoa com poucas linhas, e a complexidade da textura, onde você tem uma série de elementos. Então essa combinação, eu acho que dá um sabor ali, dá uma riqueza muito... São layers, né? São layers sobre layer, né? Quase e ao delimitar com traço, eu, na verdade, estou separando espaços. Eu monto um quebra-cabeça. E aí eu vou trazendo pedaços. Às vezes é do próprio personagem que eu estou ilustrando. É muito legal. É a orelha dele. Às vezes é uma textura de pele. Por exemplo, eu fiz um desenho dos Rolling Stones. Aí a textura de pele deles, que já estão velhos, né? Então eu peguei uma textura de papel amassado, porque a cara deles é um papel. O Ron Wood é um papel amassado. Total. Então eu não preciso dele, eu posso brincar com outros elementos. Esse super potencializa, Potencializa, então te dá uma outra visão. A pessoa, mas isso é a pele, não é? Então essa brincadeira acabou ficando muito rica e ela só acontece no ambiente digital, né? Não tem como você fazer. E o insight disso é engraçado. Uma vez eu fiz um projeto para o Itaú, onde... O insight de onde veio isso é uma história muito bacana. Eu fiz um projeto, né, meu time fez um projeto para o Itaú, quando eu estava na África ainda,
onde a gente convidou escritores para fazerem os seus primeiros livros infantis, para a gente divulgar num formato que era no Facebook. Um formato de mídia que chama Canvas, onde você consegue ter o livro ali, só que você põe animação, você põe som. Então você mantém essa coisa do pai ou da mãe ler para o filho ou para a filha, mas no ambiente digital onde você tem outros elementos. E para deixar isso mais rico, a gente começou a convidar Marcelo Rubens Paiva, escritores que nunca tinham escrito livros infantis, para fazer alguma coisa focado nesse público. E a gente descobriu que o Luiz Fernando Veríssimo nunca tinha escrito um livro infantil. E parte do projeto, então ele escreveu, fez uma história linda, né, sobre, a história dele fala sobre os gatos, porque tem uma curiosidade que o som do gato, a onomatopeia do gato no mundo inteiro é igual, miau, do cachorro não. Woof, woof, na Itália é bau, bau, aqui é au, au. Então ele pegou esse fato para explicar por que os gatos falam a mesma língua no mundo todo e os cachorros não. Olha que insight genial. E ele fez uma história infantil em torno disso. E parte do projeto era entrevistar o autor, contar de onde veio o insight. E o Marcelo Rubens Paiva, todos a gente fez na agência. O Luiz Fernando Veríssimo, que até então, ele já tinha até passado por um problema cardíaco, ele mora em Porto Alegre, e tinha que ir alguém até a casa dele para entrevistar ele. Eu falei assim, opa... Lógico. Deixa que eu vou, não precisa se preocupar, faça fiquem esse aí, eu esforço. faço esse sacrifício. E eu passei uma tarde na casa do Luiz Fernando Veríssimo, que sempre foi um ídolo para mim, para minha família, enfim. E ele, depois da entrevista, super tímido, né? Foi uma curiosidade muito bacana, porque ele é um cara... E a gente estava falando com a mulher dele, com a Lúcia, que foi uma super gentil, e também com os filhos, né? E eles falavam assim, bom, você sabe que meu pai, ele não é muito bom de entrevista, filmar. Eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito. E ele foi contando tudo isso que eu te falei, só que no tom Luiz Fernando Veríssimo, né? Bem lacônico, bem sério, enfim. E até então não tinha uma risada dele. Que a gente sempre gostava de trazer uma coisa alegre. E uma hora eu perguntei, mas Veríssimo, você escreveu, por que o tema gatos? Porque você gosta de gatos? Porque eu estava na casa dele, não tinha gatos, não tinha bicho de estimação. Uma curiosidade, você gosta de gatos? Ele falou assim, eu odeio gatos. Ele riu, hahaha. E esse foi o começo do vídeo. Começa a única risada que ele deu. Obviamente que esse áudio não foi pro filme, enfim. Mas tinha essa... Claro, porque ele odeia, não dá pra dizer que ele odeia gatos ali. Eu acho que tava brincando, porque porque traz uma coisa de alma de gato de alguém que conhece muito gato. Então, conhecendo até o humor dele, ele fez uma... dizer que odeia gatos depois de fazer um livro. Exato, enfim. É verdade. E aí eu fui dar uma volta na casa dele com a mulher dele, mostrando as coisas, e ele tem na casa dele uma coleção de quadros dele, pessoas que desenharam eles, o Sabat, um dos maiores desenhistas argentinos, Paulo Caruso, que eles tinham uma banda junto com o Conjunto Nacional, e tinha um quadro que o Ziraldo fez do Luiz Fernando Veríssimo para Playboy, uma matéria, onde ele desenhou o Veríssimo e a camisa, o Ziraldo Gênio, dobrou uma camisa, porque você fazia a foto do desenho. Então o desenho era o Luiz Fernando Veríssimo vestindo uma camisa real. Com a gola ele dobrou. Eu falei, cara, que sacada isso. Só que físico. Eu falei assim, pera, isso aí no digital dá pra fazer. E eu comecei a exercer isso. Porque até então vem uma ideia, né? eu tava aplicando texturas de pele, coisas mais genéricas. Por que não trazer os elementos reais? Então o cara tá usando uma camisa do Brasil, jogador de futebol, põe uma camisa do Brasil. Tá usando... E aí me deu um clique, olha que loucura. Na casa do Luiz Fernando Veríssimo, vendo um desenho que o Ziraldo fez dele. E a partir daí eu adotei isso como o meu estilo, digamos assim. A coisa do traço veio lá da Dinamarca, quando eu desenvolvi, muito influenciado pelo Hirschfeld, que lá atrás é outra história bacana. Ele costumava, ele é de 1911, se eu não me engano. Olha. Ou até antes, ele começou a publicar na década de 20, 30. E as impressoras de jornal, elas não tinham uma definição. E ele fazia um traço rachurado. E quando imprimia no jornal, borrava. Então ele falou assim, eu vou fazer um estilo à prova de qualquer máquina. Então eu vou fazer um traço. Não tem como um traço ficar borrado. Olha que loucura. O cara desenvolveu o estilo em função de uma deficiência técnica da impressora. E a partir daí virou o grande diferencial dele, que sempre me influenciou a capacidade dele de resumir a pessoa numa linha. E eu trouxe isso, só que agora com uma versão nova, que ele não tinha acesso à época, que é o digital, onde eu posso trazer as texturas reais. Então, isso que forma o que eu chamo de retraços. Agora, você leva anos para achar a sua própria característica, seja lá no que for, né? Isso é um grande ativo, você entender a sua personalidade, né? Seja lá onde for, assim, né? Sim. Minha personalidade nos traços e tudo mais.
Agora, em algum momento você fala também sobre o celular. A gente está falando muito dessa transição do digital. Sobre o celular ser ele ter virado o mobile, né? Então a gente começa a falar dessa internet, você, né, vive todo esse começo das campanhas digitais, mas hoje em dia uma campanha digital já não é mais a mesma coisa, né? E muito se dá por causa do mobile, muito se dá por causa do celular. Totalmente. E o celular é um buraco negro, como você disse. O Black Mirror, né? O espelho negro. Quando eu comecei a trabalhar, eu estava falando no digital, os formatos que a gente tinha eram os banners. O banner, eu brinco, é o cinema mudo da internet. Que me ensinou a ser muito sucinto e muito direto. É o outdoor, né? Ali, qualquer site que você entra, tá ali um banner. Com uma animaçãozinha, alguma coisa, só que não tem som, enfim, não tem todos os recursos que um vídeo tem. Mas era o formato que nessa época a internet ainda era você ler jornal no computador. Era muito essa experiência, você não tinha interação, ainda era muito limitada. Você já conseguia ter um domínio em relação ao conteúdo, mas muito aquém do que é hoje. O que o mobile desprende as pessoas? O mobile, antes era muito clara a divisão entre o digital e o físico. Então você tem internet e você tem um mundo real. O mobile leva um para o outro. Quando você está numa loja, alguma coisa, você tem um celular na mão, você pode fazer pesquisa, ou seja, o mundo digital está todo ali com você. Você pode fotografar as coisas, você pode, enfim, ter uma interação onde você usa os recursos do digital no mundo físico. E, ao mesmo tempo, você consegue fazer interações que antes eram impossíveis somente na internet, no computador. Eu sempre falo da selfie. Os computadores, os laptops, eles têm câmera. Mas a selfie só surgiu quando isso foi pro celular. Ninguém vai sair na rua com um laptop. Tem razão. Não é ergonômico. Mesmo as câmeras de filme também, dificilmente... Difícil era. O celular se desprendeu você disso. Então ele traz uma outra interação e uma recorrência que você fica o tempo todo conectado. O dia inteiro. Onde você estiver. Até demais, né? A gente está vivendo o excesso disso, né? A gente está tendo até que frear um pouco porque a coisa saiu do controle. Então, a tua relação que antes com as marcas era se apropriar de espaços comerciais, seja um intervalo na TV, seja uma página no jornal, seja um banner na internet, ou seja, você era um adendo ali em algo maior. Quando você vai para o celular, não é mais assim. Você tem que criar algo que engaje as pessoas pelo seu conteúdo, ou seja, que entre na vida das pessoas não pegando carona em alguma outra coisa que elas estão interessadas. E aí a relação, isso de uma certa forma derruba muitos formatos e muitos raciocínios e o jeito antigo de se fazer publicidade, mas para mim isso explode, isso abre uma infinitude de novas formas de interagir com os consumidores que não ficam mais restritas ao espaço ou ao tempo reduzido, não tem mais limitação. Então, o que para muita gente virou uma marra, para mim é uma alforria. Então, você tem, cara, agora você pode interagir o tempo todo com as pessoas. Então, essa é a diferença, né? Você sai de um momento onde você pedia licença, espaço comercial, intervalo comercial, para contar a sua mensagem, para passar o seu recado. E os valores eram outros também? Outros também. Outros também. O entendimento das pessoas dos meios digitais eram outros, né? Elas eram menos permissivas a interrupções. Só que assim, tem um desafio que o celular ele é muito pessoal. Né? Eu sempre faço uma análise que é a evolução das telas. Vamos começar. Tudo começou no cinema. O que é o cinema? O cinema são, sei lá, 300 pessoas num lugar onde tem uma tela que está a 10 metros de você. Gigante. E você tem interação zero com essa tela. Você não pode falar, para aí que eu preciso ir ao banheiro, não. Você não pode voltar. Pera aí, o que ele fala? Você não tem nada. E a mesma mensagem para todo mundo. Mesmo filme para todo mundo. É o Avengers para o mundo todo. Não tem segmento, um Avengers para o Brasil, outro. Não. É o mesmo filme, vai para o planeta todo. Quando surge a TV, 50 anos depois, você já tem um controle remoto, você já tem um comando sobre aquilo. E em vez de 10 metros, ela está a 3 metros de você. Ó como vai vindo para perto e ó como o seu protagonismo vai aumentando. Você muda de canal, aumenta o volume, para se você quiser, enfim. Aí vem o computador, que é interativo, porque você já consegue interagir. Você consegue andar para frente, parar, não quero isso, assistir várias coisas simultaneamente. E outra, a TV já segmentava a mensagem por praça, né? Como a gente diz no jargão publicitário. Então você pode mandar uma mensagem para São Paulo, outra para o Rio e tal. Diferentes por cidade. Então, mas todo mundo está na mesma sala em São Paulo, vê o mesmo conteúdo na TV. Se está todo mundo na mesma sala com computador, cada um está vendo conteúdo diferente. Você consegue segmentar pelo IP, pelos cookies, pelo hábito de navegação da pessoa, você consegue entregar um conteúdo ou outro.
Então, olha como você vai personalizando. E já está ali, ele tem comando total sobre aquilo, né? Ele tem várias abas abertas, enfim. O celular, isso expande ainda mais. O celular é mais pessoal ainda. Vem pra palma da mão, né? O celular é só seu. Então, para você entrar ali, você tem que ter um motivo muito relevante para as pessoas admitirem uma publicidade, algo que não foi uma interrupção, uma intrusão naquilo que é dela, que é o celular dela, que é a coisa mais íntima dela, possível, né? que está o tempo todo no bolso. Então, isso sim traz desafios para quem fazia a coisa do jeito antigo, mas cria a possibilidade de você criar novos mundos. As marcas hoje elas podem criar mundos, apps, plataformas que engajem as pessoas num nível muito maior. E aí, dentro disso que você diz, o algoritmo, o tal do algoritmo, né? É uma grande... um grande ativo no meio disso tudo. E muitas vezes a gente ouve em conversas de bar, digamos assim, a pessoa dizendo, eu fui na loja, eu vi tal produto, depois cheguei em casa, tava lá o produto anunciado pra mim e tal. E é isso, né? E as pessoas às vezes têm um pouco de medo, ficam até um pouco assustadas com isso, mas acho que o que você diz é como oferecer, né? Como dizer, olha, eu vi que você foi naquela loja, oi, licença. Como né? transformar isso num benefício e não numa ameaça? Porque é uma coisa nova que assusta as pessoas. Vamos entender que o consumidor, ele demora um tempo até se adaptar aos novos meios. Total. Vamos voltar lá para trás. Orson Welles. Perfeito. Que anunciou a invasão alienígena pelo rádio e teve gente que se dos matou, mundos. porque as pessoas acharam que era verdade. As pessoas não entendiam o que era o rádio ainda, direito. Então elas achavam que aquilo era verdade. As pessoas acreditaram piamente no Orson Welles. Hoje se alguém anunciar se a gente falar que os alienígenas estão vindo aqui, ninguém se move, e né? mesmo que seja verdade também. E a gente tá vivendo isso agora. A própria história das fake news, né? As pessoas ainda não sabem discernir o que é o certo, ainda não tem esse anticorpo, não criaram essa defesa contra o novo meio, porque elas estão se adaptando, as coisas estão vindo. Então faz parte desse processo. E as marcas têm que tomar cuidado com isso. Porque se você não explicar direito por que você está oferecendo aquela coisa personalizada, a pessoa gera uma repulsa. Em vez de ela falar assim, que legal, eu estava precisando disso, ela fala, não, mas como assim ele sabe que eu queria isso? Então, porque é tudo muito novo. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento. Tem que usar essa ferramenta, né? essa munição, essa arma de destruição em massa, não para destruir. Porque agora, antes você tinha meios de massa, né? Onde você falava com muita gente ao mesmo tempo, e meios segmentados, mala direta, que você mandava uma carta, enfim. A internet é um meio de massa e segmentado ao mesmo tempo. Ele é quanti-quali. Você fala com milhões de pessoas e pode ter milhões de mensagens. Uma para cada pessoa. Exato. Então isso é muito poderoso e tem que ser usado com muita parcimônia. E aí a gente teve a explosão do marketing digital também, né? Sim. Isso virou também uma loucura. Como é que você vê esse meio, esse mercado, que não necessariamente é propaganda, mas é propaganda? Existe uma diferença? É um pouco de tudo. E aí só fazer um paralelo também com essa coisa do digital. Essas palavras, elas surgem para mostrar, para denominar algo que é novo. Mas elas têm uma vida útil curta. Vamos lembrar quando a gente é criança que surgiram os jogos eletrônicos. Eu estava falando dos jogos de tabuleiro. Cresceu. De repente, agora existem jogos eletrônicos que você joga na TV. São jogos conectados com eletricidade. A palavra eletrônico não faz o menor sentido. Imagina alguém falar, né? Felipe, vamos jogar um jogo eletrônico? Como assim? Tudo é eletrônico, tudo está plugado na eletricidade. Na época. E teve o cibernético, né? Tinha essas palavras, né? A aula de como é que era? De informática. Informática. Hoje não faz sentido essa palavra. E digital, que está perdendo o sentido, para os nossos netos vai ser ridículo essa palavra. Uma coisa era digital. Tudo é digital. Tudo, claro que era digital. O que não é digital? Claro. A nossa geração, a gente ouve os nossos pais contando a época que não tinha energia elétrica. Ou a gente teve a chance, eu viajei para aquela cidadezinha na Bahia porque não tinha, eu cheguei aí para Tatajuba antes, perto de Jericoacoara, época que não tinha energia elétrica. Você conta isso que não existe mais. Os nossos filhos vão falar assim, cara, eu lembro quando não pegava internet não sei aonde, que é uma coisa... Então, essa evolução e o digital marca esse momento. E o marketing digital é isso, essa coisa que vai ficar datada. Ela resolve um problema pontual a curto prazo,
Mas ela não vai sobreviver por muito tempo, porque o digital vai deixar de existir. A palavra digital Claro. não vai fazer sentido. Né? E aí, voltando um pouco sobre a questão do algoritmo, o grande segredo, a grande busca de um algoritmo ou de uma empresa que está usando o algoritmo para chegar nos seus clientes é você decifrar quem é aquela pessoa, né? O que aquela pessoa está sentindo. E aí eu vi você falando sobre detectar as emoções das pessoas, né? E aí como detectar essas emoções, e você fala sobre o batimento cardíaco. E aí eu fiquei pensando, fazendo uma analogia, então a busca aí é quase encontrar o algoritmo do coração, assim, Ó que bonito isso, ó que coisa humana, né? via batimentos, né? Essa é uma palestra que eu dei ano passado lá no South by Southwest, que é o grande festival de inovação que acontece em Austin, no Texas, onde eu falei como o batimento cardíaco vai se tornar a grande métrica do futuro. Porque assim como cada pessoa tem uma impressão digital e cada pessoa tem uma íris ou um rosto, né? A gente está vivendo agora a era do facial recognition, né? O celular se desbloqueia olhando para a câmera, ele identifica quem é você. O batimento cardíaco também, cada pessoa tem um batimento diferente. E conforme a acuracidade foi aumentando em termos de você medir isso, as pessoas foram entendendo que, bom, se o batimento cardíaco é único e exclusivo de cada pessoa, para que eu vou ter outras métricas? Por exemplo, o dedo, eu tenho que pôr o dedo no lugar, tem que fazer uma ação, seja no caixa eletrônico, para desbloquear o celular, eu tenho que olhar para uma câmera. O batimento cardíaco não. A cada batimento ele está dizendo que sou eu, que sou eu, que sou eu. E outra, ele tem um caráter de emoção. Se a tua emoção não muda, a tua impressão digital não muda se você está emocionado Tem ou não. razão. O batimento muda. O rosto você também pode enganar suas emoções. Posso enganar, Mas enfim, o batimento, você já consegue né? identificar, mas o batimento, ele é um músculo involuntário. Você não consegue falar, bate rápido agora o coração, não tem isso. Ele te entrega. Ele te entrega, ele é genuíno. E aí você cria uma outra camada de segmentação, de além de saber os hábitos da pessoa, onde ela está, o momento de compra, tudo isso que a gente ouve, né, esse marketês todo, você pode fazer o seguinte, eu só quero que pessoas felizes vejam essa comunicação. E aí é lindo, porque aí é a métrica máxima de relacionamento, onde você consegue fazer e pegar a pessoa no momento de acordo com o humor dela. Você segmenta pelo humor das pessoas. E o coração dá isso. Então, cada vez mais eu tenho muito estudado isso, porque essa é a nova segmentação. E já está sendo implementada hoje. Né? Não, e você pode medir, hoje em dia as pessoas medem o seu batimento cardíaco via... O tempo todo as pessoas estão com qualquer usando. celular, barra o iWatch lá também, Sim, né? iWatch todos. você também consegue... E aí você vai chegar em casa à noite e a casa vai identificar se você teve um dia bom ou ruim. Na hora que você ligar a TV, ou seja o que for, ou o óculos, ou o que seja, o conteúdo que está ali vai estar segmentado para te acalmar, ou para te animar, ou ele sabe que, enfim, você vai sair. Então, você cria uma outra relação e aí deixa de ser intrusivo, porque está te ajudando. Aí você não reclama mais, mas como assim ele sabe que eu tô triste? A partir do momento que as pessoas se acostumarem... Claro, ele não te Elas incomoda não. mais, porque ele tá sempre no teu mood. Se tudo tá trabalhando para eu ter cada vez um humor melhor, ou para eu me sentir, ter um bem-estar cada vez mais positivo e favorável, tudo bem. Até porque Aí- hoje em dia, às vezes, a gente tá super feliz e às vezes a própria internet rouba a nossa brisa, Exato. entre aspas, né? Exato. E te suga ali, o buraco negro. te né? pega num lugar errado ali. Né, O no momento WhatsApp é errado. isso, né? Eu Exato. sofro muito com isso. Você vê uma mensagem, de repente você tá ali, você tava numa boa, tocou um negócio, já entrou, você foi Tá sugado pego por naquilo, aquilo, né? Me lembrei você falando do Her, do filme Her. Total. O Her é exatamente isso. E ali é uma relação de um homem com uma máquina, né? Enfim. Porque o que você tá falando é relação. São relações. Por que eu cheguei no Her? Porque você começou a falar, eu falei, pô, as pessoas nunca mais vão casar, né? Porque você tem ali do seu lado alguém que tá indo no teu mood, assim, no teu humor perfeitamente e tal. E aí me lembrei do Her, que é muito isso, né? Ela entregava pra ele coisas que às vezes o mundo real não entregava, né? Mas tem um momento onde ele começa a ter ali um atrito com ela, que ele se dá conta e pergunta, mas com quantas pessoas você tá falando nesse exato instante? Ela, 3.400, então... Que cena. Que é isso, é a mídia de massa Claro. segmentada no último nível. Então ela namorava simultaneamente 3.000 pessoas, 3.000 homens. Onde a gente consegue continuar sendo humano nessa tecnologia toda, ou a questão é realmente esse encontro entre os dois? Eu estou usando a tecnologia para falar com o meu coração. Eu acho que esse encontro
é o que vai ser a grande junção, a grande combinação do futuro, e a gente tem que entender o nosso papel nesse encontro. Tem um ditado que eu gosto muito, que é: se um dia você quer ganhar do campeão de xadrez, não joga xadrez com ele, joga basquete. Aí você vai ganhar do campeão de xadrez. Sensacional. E se a gente quer ganhar das máquinas, não é através do raciocínio mais. O ser humano não vai ser mais diferenciado no planeta Terra por ser o único animal que pensa ou que pensa melhor. As máquinas vão pensar melhor e mais rápido, porque elas têm um processamento. Tem a história clássica, né, do Kasparov contra o Deep Blue. Para quem não conhece a história, Deep Blue foi um computador que eles treinaram a jogar xadrez e cadastraram todas as partidas da história que se tem registro de xadrez e dizendo que cada movimento foi bom ou não foi. No final, essa pessoa ganhou tantos por cento, ganharam a partida ou não, e colocaram para jogar com um campeão mundial de xadrez. Então, cada movimento que ele fazia, o computador tinha um banco de dados de todos os possíveis movimentos e quantos foram bem-sucedidos ou não. Kasparov tem uma história que, eu não sei o quanto isso é lenda. Levou dias essa partida, não foi? Levou dias. Tem uma história que não sei o quanto é lenda, é mito, mas de qualquer forma é muito boa, porque ele foi perdendo uma atrás da outra. Ele resolveu estudar, mas o que é o... Porque ele deve ter chegado meio arrogantão, eu sou campeão mundial, imagina uma máquina, já joguei com muito computador, que é aquele joguinho que a gente joga em avião, né? E o cara falou, isso aqui vai ser baba. Claro. De repente ele começou a perder, aí ele foi entender que ali tinham todas as partidas cadastradas. Mas quais partidas? Não, de todos os campeonatos. Que se tem registro. Eu falo assim, então só partidas oficiais? E aí diz a lenda, não sei, quem tá vendo aí pode pesquisar, que quando começou a partida, ele pôs a dama na frente do peão. Um movimento estúpido, que ninguém jamais fez. Você dá a sua peça mais valiosa. Só um amador faria. E o computador não tinha registro desse movimento e deu tilt no computador. E parece que ali ele virou e ganhou. Que maravilhoso. Mas depois programaram o computador, alguém foi lá, apertou uns parafusos e aí ganhou do Kasparov. Hoje a gente vê, eu estava falando disso outro dia, a gente vive um momento onde isso está muito mais exponencial e recentemente o Google fez um computador para jogar Go, que é aquele xadrez chinês que é muito mais complexo, o tabuleiro é maior e as possibilidades matemáticas são infinitamente maiores. Tanto que eles falam que é tanta possibilidade matemática que você extrapola o racional, você acaba jogando meio por instinto, porque não tem como você analisar humanamente isso. Eles criaram uma máquina e a diferença foi o seguinte: ao contrário do Deep Blue, que só jogou contra humanos, eles colocaram duas máquinas, replicaram a máquina, colocaram elas jogando, 10 mil partidas por hora durante anos, um ano e tal. E aí colocaram para jogar com um campeão mundial, um sul-coreano. E tem um caso clássico, que se não me engano é o movimento 32, o movimento 33, onde no meio da partida a máquina fez um movimento. E é engraçado, tem um vídeo, isso vocês acham fácil. E aí tem os dois comentaristas ocidentais mostrando, mas esse movimento, mas que estranho, parece um movimento errado. Os dois estão olhando, aí começam a analisar. Eu deveria ter movido para cá, para proteger essa área do tabuleiro, tal, mas eu não estou entendendo, tal. Aí no meio, um dos dois fala, peraí. O campeão mundial abandonou. O sul-coreano olhou aquilo, ele não entendeu. Nenhum humano jamais entendeu esse movimento. Porque só uma... Uau! Isso é Exterminador do Futuro, Perfeito, né? Pra gente. Ou seja, ele extrapola o racional, ele vai além do racional. O Kasparov sabe exatamente como ele perdeu o Deep Blue. O cara não sabia o que fazer, mas eu não entendi esse movimento. Por que ele tá fazendo isso? Pra onde que eu vou? O cara saiu da mesa, o cara abandona. Me lembrei de outro filme agora, Ex Machina. Ex Machina, exato. Né? Que é isso. Que o humano, né, o robô... acaba... Ou seja, por que eu tô fazendo esse preâmbulo todo? Porque não dá pra competir com as máquinas nisso. Mas a questão do coração, a questão da emoção, aí a gente tem que enaltecer esse lado que por algum instante a gente deixou meio esquecido. Total. Essa coisa do instinto, as emoções. Essa coisa que a gente tem gutural de sentir aqui, não aqui, de pensar com o coração, por mais contraditório que pareça isso, mas isso que a gente tem que enaltecer cada vez mais. Claro. O peito aberto para situações, né? Os chakras, coisas que realmente... Deixa as máquinas fazerem coisas que demandam uma ração. Por exemplo, dirigir um carro. Perfeito. As máquinas dirigem avião, navio. Deixa a máquina dirigir um carro. Fica no banco de trás pensando. Tem um estudioso que é muito legal. Criando, né? Fica no banco de trás criando. Que é o editor-chefe da Wired, que ele fala: os humanos vão ser pagos para errar. Porque é uma coisa que as máquinas não sabem fazer. A máquina não sabe errar. Você pode programar uma máquina para errar, porque é uma coisa random, aleatória. E várias inovações da humanidade surgiram a partir de erros, né? Tem várias da história. Então, essa combinação, a gente
usando esse lado emocional, essa coisa que só a gente tem, e deixa as máquinas pensarem. E vamos combinar para fazer coisa junto. E voltando ao Exterminador do Futuro, né? Para mim, o futuro não é isso. Para mim, o futuro é Iron Man. Que são as máquinas transformando a gente em super profissionais, em super-humanos. Porque ela consegue te dar informações que você não conseguiria racionalmente com a velocidade dela, mas a decisão, o instinto, o que fazer com aquilo, o Tony Stark que toma, não é a máquina, entendeu? Claro. Então, para mim, o futuro é mais Iron Man do que Terminator. A máquina, como você até falou da aproximação das telas, né? O futuro é muito lido com a tela aqui na frente do nosso olho, né? Tem muito essa... E é essa evolução, né? Que eu parei na parte do celular. Agora a gente está com óculos. O que é o óculos? O óculos, você mergulha num mundo onde você tira a referência. Quando você está com o celular, você ainda pode ser distraído. O óculos, não. Nada consegue te tirar daquilo. Só que você ainda tira e põe um óculos. No futuro, você lentes. Black Mirror tem um episódio disso. Que aí você vai estar o tempo todo, e aí as máquinas estão te dando informações, que é o que elas podem fazer de melhor, só que você está tomando as decisões. Então, essa é a combinação que vai ser é o que vai definir o futuro, eu acho. Então, a gente... você fala também muito sobre a fala, sobre a voz, o poder da voz nisso tudo. E o que a gente está falando aí é o encontro da máquina com o ser humano, né? E muitas vezes a cobra mordendo o próprio rabo, what goes around comes around, né? Eu vejo o podcast como uma mídia muito assim, ou seja, no auge da tecnologia, no auge do Spotify, de todos os programas e tal, a voz. A voz. Voltou essa coisa, não, quero ficar 1 hora ouvindo o cara, né? E a gente tinha passado por aqui, não, 5 minutos, tem que ser curto, tem que ser rápido e tal. Acho que é um pouco isso, né? Acho que estamos falando da mesma coisa aí, né? E cada vez mais vai ser o gatilho, né? A conexão entre a gente e as máquinas. Porque o que a gente está vendo hoje, né? Você pode... Tudo começou com teclado. Você digitava, para você dar comandos para as máquinas, você tinha que digitar. Isso tem uma barreira em alguns centros menos evoluídos, tipo de alfabetismo. As pessoas não têm esse traquejo como em países mais desenvolvidos. Aí, cada vez mais começou a ficar imagético a coisa. Selfie é isso. Hoje a gente não anota mais coisa, né? Você fotografa. Pô, legal esse livro. Você não vai anotar o nome do livro, você fotografa, acaba. Então, a gente está tomando nota através de imagem. A gente está nessa era, porque é mais rápido, é mais fácil, não demanda... Daqui a pouco, e já está acontecendo, eu vou falar isso. Eu vou falar com as máquinas. Então, o próprio mouse, se você pensar, tem os dias contados. Porque você vai falar. Abre não sei o que, navega, vai para onde? Você vai conversar, porque aí não tem barreira. Porque aí qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa pode ouvir. Então, quando você começa a conversar usando a linguagem verbal com as máquinas, você tira esse layer da tecnologia, essa barreira cultural, social, enfim, o que seja, e você passa a estabelecer até uma relação humana com as máquinas. Aí que as coisas vão se misturar. O Her é isso, né? Ele está falando o tempo todo e as coisas vão se misturar muito. E uma coisa que eu estava até conversando ontem, inclusive, com um amigo meu, Daniel Cabral, que trabalha no Google, ele estava mostrando como a gente está educando as máquinas. Pega, por exemplo, o CAPTCHA, que é aquilo que você põe para provar que você é humano. Você pega um trechinho ali, que é uma foto de uma palavra. Quais são essas letras? E a frase diz, eu não sou um robô. Eu não sou um robô. Porque já daria para fazer isso com o movimento do mouse. Porque o humano leva para clicar de um jeito mais aleatório. A máquina leva e clica. Ela não tem erro, não tem ruído. Por mais que seja programa, o humano vai, clica no canto, enfim, não tem uma lógica ali. Mas eles resolveram usar isso para ensinar as máquinas a ler livros. Então, CAPTCHA, você está validando uma coisa que uma máquina leu, ela falou assim, essas letras são essas, vamos ver se você valida. Então, isso aqui está certo. O meu entendimento foi correto. O que é hoje? O que a gente está fazendo hoje? Ensinando os carros autônomos. Não aparece? Isso é um semáforo? Isso é um carro? A gente está treinando o algoritmo dos carros autônomos. Cada vez que você tem que provar que você não é robô, poderia ser um movimento. Só que vamos usar esse momento, vamos passar essa função para todas as pessoas que estão conectadas, para a humanidade toda, para ela validar. Então, já tem ali uma interpretação. Isso aqui é um semáforo, mas vamos ver se é verdade. O humano fala, semáforo, carro, pá.
Então a gente tá treinando os carros, olha que loucura. Nossa, não, é muito louco. E parar pra pensar nisso. A gente tava até falando, e tá brincando, tipo, o motorista de Uber tá ensinando uma máquina a fazer o trabalho daqui a pouco. Sem saber, ele tá treinando a máquina a dirigir um carro autônomo e não vai precisar mais do motorista. Perfeito, total. Que Claro. dizem que o grande modelo para fechar a conta do Uber é quando os carros foram autônomos. Aí tem todos esses papos, enfim. Olha, são as profissões que vão ficando sem sentido. Quantas não ficaram sem sentido Exato. Então a gente não pode ficar fadado a ter profissões que as máquinas vão fazer melhor que a gente, porque a gente vai perder essa profissão. Não tem como competir com as máquinas. Dirigir um carro, as máquinas vão dirigir melhor, com mais segurança, enfim. Que aí tem todo um outro debate, que é, imagina um momento que tem 2 carros dirigindo. Um tem uma família e o outro tem uma excursão de, enfim, turistas. Estoura um pneu e as máquinas, os carros se falam e um fala pro outro, a gente vai bater. Não tem como, isso em milésimos de segundos. Qual é a decisão? Uma pergunta para outra, quantas crianças você tem aí? Eu tô contando, então... Olha essa... Claro. Então eu vou vir mais pra direita aqui, porque aí eu vou tudo bater bem. Então, e vai você o seu carro aqui. entendeu? Alguém, e aí entra toda uma questão de ética, que essa decisão vai ser tomada por uma... Hoje você protege a sua família. Mas alguém programou essa máquina. Você roda o carro para bater em você, não bater no... Não, aí, então, assim, é tem muita coisa. A racionalidade da máquina, porque o que você falou agora são pensamentos racionais. Não, pera, agora que essa situação vai mesmo acontecer e a cagada é iminente, que decisão eu tomo a partir disso? Isso é muito ser humano. Só que né? essa conversa vai ter esse diálogo todo em milésimos de segundos. Tomou a decisão, vamos preservar isso aqui. Enfim, e aí tem toda uma teoria de, enfim, Carl Sagan, de como vai ser essa relação da máquina com os humanos. Desde lá atrás já escrevi isso. Porque isso vai ser um assunto. Então, se a gente ficar fadado a fazer coisas que as máquinas fazem, não tem como. Quer ganhar do jogador, do campeão de xadrez? Joga basquete com ele. Não, e aí tinha uma outra passagem, uma palestra sua, que tem uma conversa tem o Google pedindo uma pizza, né? Sim. E quando termina esse diálogo, vou explicar aqui, é um diálogo entre uma gravação de Google, qual aplica Google Tradutor? Não, Google... Eu acho que é o Google Assistant, ele tá reservando um horário num cabeleireiro, não é isso? Exato. Que é um vídeo que o Google lançou recentemente. E aí tem uma troca, porque a menina do cabeleireiro tem as perguntas básicas ali, então aquilo já estava registrado. Então existe uma conversa e no final da conversa você diz, a máquina estava até mais natural do que a mulher era robótica. E é verdade, cara. Ou seja, a profissão dela não vai existir. Não é que não vai existir, vai ser substituído por máquina porque tem que se substituir. Porque é robótica. Vamos liberar essa mulher para fazer outras coisas. Que, claro, quando a gente fala no nosso contexto é mais fácil. Mas e as 3 milhões de pessoas em Bangladesh que costuram bola? Essas pessoas, elas não têm espaço para exercer o lado criativo delas. Hein? Então, assim... É complicado. Total. É uma coisa que, enfim, envolve geografias, culturas. E a gente tá vivendo tudo isso, né? E o Carl Sagan é um cara do passado, mas assim, um pouco mais antigo, que falava sobre tudo isso, sobre terra, sobre tecnologia, futuro. E o Elon Musk, a gente pode dizer que é um Carl Sagan do presente. Aplicando isso na prática. E qual a sua leitura de Elon Musk? Porque imagino que você... leia bastante ou esteja por dentro assim, das coisas dele, porque ele é um cara também de futuro. Assim, um cara visionário, né? Desde lá do PayPal, um cara que, enfim, encontrou no meio digital, conseguiu hackear isso e fazer coisas que ninguém estava fazendo, e é um incansável, né? O cara poderia ficar lá com a Tesla, enfim, mas na verdade agora o cara quer ir para o espaço, ele tem essa ambição que é muito maior, uma pessoa polêmica, tem uma série de, enfim, de outras... O lado humano dele tem uma série de questões, enfim... Mas é inegavelmente um cara que está pensando à frente e está realizando. Porque uma coisa é você, que nem você falou, você ser o futurólogo, você falar o futuro vai ser assim, tá. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu chego? O que eu implemento agora para traçar essa trajetória? E ele, inegavelmente, está fazendo isso. Tá fazendo, né? E pra gente encerrar, qual que é a sua leitura sobre podcast? Como que você vê essa nova mídia aí? Cara, eu adoro, como eu falei, né? Eu mudei pra fora de São Paulo, é a minha companhia na estrada, né? Agora eu posso escolher o tipo de conteúdo. Antes você ficava à mercê das rádios, da programação, agora não. Eu quero ouvir isso, quero aprender isso. E é uma ferramenta que enaltece esse lado humano, que é o lado da voz.
que por enquanto ainda é propriedade quase que exclusiva nossa. Ainda Hoje temos, você, né? telemarketing, liga e fala, isso é um robô falando, a gente não consegue ter, o Google Assistant já é mais difícil, já está evoluindo para isso, mas você ter, eu acho que vai demorar muito para ter um podcast entre 2 robôs conversando. Mas Já a ideia é boa, hein? Vai ter, já deve ter agora, mas não ideia é deve ser muito tão boa. bom quanto esse aqui. Maravilhoso. Eco, obrigado pela presença. Valeu, querido. Obrigado pelo convite. papo. Espero que todos tenham aí absorvido, gostado. Tem muita coisa do Eco aí pela internet, muitos papos, muitas conversas. Hoje em dia, então, Eco, você tá na Accent, certo? Accenture Interactive, que é o braço da consultoria da Accenture, focada mais em comunicação. Perfeito. E eu fiz essa mudança, depois de quase 20 anos trabalhando em agências, para aprender coisas novas, para aprender mais sobre esse universo da tecnologia que eles estão liderando isso, a parte de consultoria e também a parte de negócios, né? Como é que eu consigo ser mais relevante para os clientes, não só embalando a mensagem no formato publicitário de comunicação, mas também tendo ideias para melhorar o resultado dele, a performance dele, que envolvam outras coisas que vão além só da comunicação. Então, E aí você tá montando todo um departamento aí também, estamos né? crescendo muito e A New tô muito Content feliz. que chegou aí também. Sim. Bom, telefone que toca, gente, desculpa a interrupção, ficamos por É um aqui. sinal. É um sinal, exatamente. Até uma próxima, obrigado a todos que acompanharam a gente. Eco Moliterno no Sistema Solar e um grande abraço, valeu Eco, Valeu. tchau.